Um loteamento milionário raramente vai à falência, tipo, porque um trator quebrou. Uhum. Ou porque o asfalto cedeu sobre a chuva forte, sabe? O verdadeiro desastre, aquele que aniquila fortunas da noite para o dia, ele acontece silenciosamente. Acontece no subsolo jurídico. Exato. Muitas vezes por causa de uma única vírgula mal colocada num pedaço de papel. E é uma ilusão muito comum, né? A expectativa geral é de que a segurança de um empreendimento venha da engenharia bruta, da precisão da trena, do cálculo estrutural. Da topografia perfeita, Isso. porque se um cano rompe, a água vaza e a falha se torna fisicamente visível na mesma hora. Todo mundo vê. Pois é. Mas quando a fundação de papel apresenta rachaduras, o desastre não inunda a rua com água. Ele inunda todas as partes envolvidas com prejuízos imensos, entre um terreno tão fascinante e perigoso. Com certeza. O mergulho de hoje tem como base o curso Sala do Corretor. Especificamente, focando no módulo 6, tópico 1, que trata da estrutura jurídica aplicada ao mercado imobiliário, e na comercialização de lotes. Um material riquíssimo, aliás. Muito. E a missão para quem acompanha esta conversa agora é desvendar os bastidores dessa engrenagem. O objetivo é entender como se transforma um simples calhamaço de papel em uma verdadeira blindagem comercial. Uhum. Como evitar que negociações de longo prazo se tornem tipo um ralo de dinheiro infinito ou combustível para processos judiciais arrastados por décadas. Certo, vamos desvendar isso, porque a base de tudo é o dinheiro girando, né? O que é fundamental. Porque para entender essa dinâmica, é preciso visualizar a venda de terrenos como um organismo vivo. Há um investimento massivo de quem loteia a área, que precisa retornar, claro. Sem dúvida. E na outra ponta, há a economia de uma vida inteira da pessoa que decide adquirir aquele pedaço de terra. O coração comercial desse negócio inteiro bate no ritmo dos contratos assinados. É o que dita o pulso do negócio. Exatamente. Se o papel for estruturado de forma sólida, o fluxo financeiro é previsível. Mas se houver falhas, a estrutura inteira fica vulnerável a calotes, rescisões e disputas sangrentas na justiça. E antes de falar sobre como blindar esse papel, a gente precisa entender o que ele é de fato. Uhum. No jargão do mercado, o pessoal chama de vários nomes, né? Compromisso de compra e venda, contrato particular, instrumento promissório. Tem vários apelidos. Mas no fim do dia, juridicamente falando, trata-se de um contrato preliminar. E aqui eu confesso que a nomenclatura me incomoda um pouco. É mesmo. Por quê? Porque preliminar soa como um rascunho, tipo algo provisório que vai ser descartado logo em seguida. Porque um documento que vai governar uma relação de 10 ou 15 anos recebe um nome com tanta cara de provisório? O que é fascinante aqui é justamente o peso oculto dessa palavra. O termo preliminar passa essa falsa sensação de simplicidade que engana muita gente, sabe? Uhum. Mas ele carrega um significado técnico brutal. Ele cria uma obrigação voltada para o futuro. Entendi. Basicamente, ele amarra as partes dizendo que existe a promessa de entregar a terra em troca da promessa de pagar o valor. E tudo isso seguindo condições milimétricas. A grande sacada é que a simples assinatura desse papel não transfere a propriedade do lote na mesma hora. É tipo uma fase de noivado, não é? Olha, excelente analogia. A pessoa coloca a aliança de compromisso, existe uma promessa fortíssima de que o casamento vai acontecer, mas o estado civil ainda não mudou de fato. Perfeito. No caso dos lotes, como a venda costuma ser parcelada... Às vezes em 120 meses. Sim, às vezes até mais. Então, a propriedade definitiva, aquela que vai para o nome de quem comprou lá no cartório de imóveis, ela só ocorre após a quitação da última parcela. Só depois de pagar tudo. Exatamente. O registro em cartório, o momento de finalmente passar a escritura pública, é a linha de chegada. É o casamento de fato na sua analogia. Certo. Mas até que a última parcela caia na conta, daqui a 10 anos, quem dita absolutamente todas as regras do jogo é a promessa de compra e venda. Mas, peraí, se essa fase de noivado vai durar uma década inteira, as regras precisam ser de ferro. Economia muda, governos mudam, o desemprego sobe, a moeda perde valor. É muito tempo. Muito tempo.
Manter uma promessa viva e exigível por 120 meses no Brasil não é para amadores. É por isso que existem os famosos 4 pilares de sustentação desse acordo, certo? Isso mesmo. E a premissa é que se um desmorona, a casa cai. A analogia dos pilares não poderia ser mais precisa nesse caso. Tire um deles e a estrutura cede sob o menor peso de um imprevisto qualquer. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, então vamos colocar a lupa neles. O primeiro pilar é a identificação perfeita das partes. Uhum. O material-fonte diz que exige nome completo, CPF ou CNPJ, estado civil, profissão e endereço de todo mundo. Honestamente, custa acreditar que num negócio que envolve milhões, alguém vai esquecer de anotar o nome certo. Isso acontece de verdade ou é só um preciosismo teórico? Acontece de forma alarmante. E o diabo está nos detalhes aqui. Sério? Muito. Não é errar o primeiro nome, tipo escrever João com ou sem acento. O grande tropeço costuma ser o estado civil ou o regime de bens. Ah, o estado civil? Exato. Imagine a seguinte situação. A venda é feita, os anos passam e ocorre um divórcio litigioso terrível na vida da pessoa que comprou. Se o cônjuge não foi mencionado e não assinou o contrato lá atrás, há espaço jurídico para tentar anular todo o negócio. Nossa! A falta de legitimidade significa que um erro burocrático na largada permite que o acordo seja implodido anos e anos depois. Caramba! Isso é assustador. E o segundo pilar segue a mesma linha, que é a individualização do imóvel. Fundamental também. O material diz que não basta escrever um lote no loteamento. É exigido o número do lote, a metragem milimétrica, a localização exata e o número da matrícula individualizada no cartório. Mais uma vez, parece meio óbvio. Quem é que compra a terra sem saber onde fica? Pois é, parece óbvio, mas na hora de vender na planta o terreno, muitas vezes é só mato e marcações com estacas de madeira. É verdade. A transição desse conceito abstrato para o concreto precisa estar no papel. Uma descrição vaga permite, teoricamente, que se entregue o pior lote do terreno. Aquele que alaga na chuva de janeiro? Perfeito, aquele lote no buraco. E a pessoa que vende pode afirmar que o contrato foi cumprido, pois a descrição dizia apenas um lote na quadra B. Faz sentido. A individualização exata impede qualquer ambiguidade, travando a chance de fraude. E aí a gente chega no terceiro pilar, que fala de preço e condições de pagamento. Claro, o contrato precisa ser transparente, valor total, entrada, quantidade de parcelas. Mas o ponto nevrálgico aqui são os índices de correção monetária e juros. O coração financeiro do contrato. Sim, e eu pergunto, no nosso mercado, as pessoas ainda assinam contratos sem amarrar a inflação ao longo do tempo? Assinam. E é o caminho mais rápido para a ruína absoluta. Vamos pensar na mecânica disso, sabe? Aham. Pense na venda de um lote hoje por, digamos, R$100 mil, divididos em 120 meses. Teste os 10 anos pagando. 10 anos. Se não houver a previsão claríssima de correção por um índice oficial da economia, tipo um IGPM ou IPCA, o valor da parcela fica congelado no tempo. Fica fixo. Fixo. Com o histórico inflacionário do nosso país, o dinheiro que tinha um alto poder de compra no primeiro mês será corroído silenciosamente mês a mês. Nossa, verdade. Daqui a 10 anos, o valor recebido na 120ª parcela talvez mal compre um pneu de trator. O loteador, na prática, financiou a terra de graça e vai à falência sem nem perceber onde errou. É a matemática destruindo o acordo de dentro para fora. Exatamente. E o quarto pilar amarra tudo isso, que são as regras para transferência. Deixar claro quando, onde e sob quais condições a escritura definitiva vai ser emitida após a quitação. E quem paga as taxas de cartório, imposto de transmissão, tudo isso. Tudo isso. Mas, ouvindo toda essa explicação, fica claro para a nossa audiência que não basta preencher esses 4 pilares como se fosse um formulário qualquer de internet. Existe uma espécie de nuvem de leis que paira sobre cada linha escrita ali. O texto inteiro precisa estar em harmonia com essa legislação pesada.
Sem dúvida, o contrato não opera em um vácuo isolado da sociedade. Ele é sustentado por legislações rigorosíssimas que atuam como guardiãs do negócio, especialmente para evitar os desastres do passado no urbanismo. Uma dessas guardiões é a famosa Lei 6.766, que é a Lei de Parcelamento do Solo Urbano. Uma lei fundamental. O material do curso ressalta que a obrigatoriedade de colocar o número do registro do loteamento no contrato não é apenas um detalhe estético. Ela ataca diretamente aquele velho problema dos loteamentos clandestinos, não é? Precisamente. Se o número do registro e as aprovações da prefeitura não estiverem carimbados no contrato, acende-se um alerta vermelho gigantesco. É a garantia jurídica de que não se está comprando um pedaço de terra no meio do nada. Sem viabilidade de água, de luz ou de infraestrutura básica. É a proteção contra o loteamento pirata. O que nos leva a outra camada essencial do curso. Todo esse ecossistema é governado pelo princípio da boa-fé objetiva e pelo Código de Defesa do Consumidor. A premissa é lealdade absoluta. Transparência total. Existe a proibição expressa de esconder que obras de infraestrutura, como a ligação de água, esgoto ou asfaltamento, estão atrasadas ou com pendências na prefeitura. Exato. E pensando na nossa analogia do noivado de novo, a boa-fé objetiva parece atuar como uma política de zero surpresas. Como não poder esconder uma dívida milionária na véspera do casamento. É bem por aí. Mas, juridicamente, omitir o atraso na instalação do esgoto tem realmente o mesmo peso de contar uma mentira descarada no papel? Se conectarmos isso ao contexto geral da legislação de consumo, a resposta é um sonoro sim. E a mecânica por trás disso é fascinante. Omitir uma informação vital quebra completamente a transparência exigida. O silêncio desequilibra a confiança. Ou seja, o que não é dito importa tanto quanto o que é dito. Muito. Quando se esconde um atraso estrutural, está se manipulando a decisão de compra sorrateiramente. Sem essa omissão, talvez a assinatura nunca acontecesse. A pessoa desistiria. Faz total sentido. Portanto, o silêncio intencional é tratado pelas cortes com a mesma gravidade de uma fraude ativa. Ele destrói o pilar central de confiança que sustenta a fase preliminar. A informação clara deixa de ser uma cortesia de quem vende e passa a ser uma obrigação jurídica inegociável. Mas espera aí, se a lei coloca uma lupa tão pesada sobre quem vende, exigindo essa transparência absoluta e penalizando qualquer omissão, a corda não pode arrebentar só de um lado, o que impede quem compra de abusar dessa proteção toda. O contrato não corre o risco de virar uma arma contra o loteador? Esse é um ponto crucial do estudo de hoje. E é exatamente por isso que entra em cena o conceito da função social do contrato. Função social? Isso. O acordo precisa manter os pratos da balança perfeitamente nivelados. A função social é o amortecedor que impede que o contrato seja uma ferramenta de opressão de um lado contra o outro. Estabelece uma via de mão dupla muito clara para todos. Entendo. Olhando para um lado, existe o direito inquestionável de receber o lote exatamente como foi prometido na planta. Mas do outro lado, existe o que se costuma chamar de dever sagrado, que é pagar as parcelas rigorosamente em dia e respeitar as normas construtivas do local. E em contrapartida, quem vende tem todo o direito de aplicar as penalidades em caso de calote. Há previsão legal de cobrança de juros, multas e até a devolução do terreno por meio das regras da Lei do Distrato, a 13.786, caso os pagamentos parem. É um sistema de pesos e contrapesos. O contrato protege, mas também pune quem desvia da rota. A balança faz sentido, na teoria. Mas o termo utilizado ainda me intriga um pouco. Qual o termo? Função social. Falar em função social soa quase filosófico, sabe? Poético até, para uma simples compra e venda de um pedaço de terra. Por que dar um peso social tão dramático para um negócio privado entre duas partes? Porque o impacto colateral de um loteamento é gigantesco. E a lei reconhece isso. A venda de 200 lotes, por exemplo, não é apenas uma troca de dinheiro por terra. É o nascimento de um novo bairro. Ah, claro. Isso impacta todo o planejamento urbano da região inteira. Puxa a carga da rede elétrica da cidade, altera o fluxo do trânsito local, demanda escoamento de toneladas de esgoto,
muda a rotina da comunidade ao redor. Faz todo sentido. Não é a venda de uma bicicleta usada, né? Exato. Quando um projeto desse porte falha, por amadorismo jurídico, e a obra é abandonada no meio do caminho porque acabou o dinheiro, não são apenas duas partes perdendo dinheiro num processo judicial. A cidade inteira ganha um passivo urbano assustador. Fica aquele esqueleto de bairro abandonado. Pois é, gerando focos de doença, problemas graves de segurança e desvalorizando o entorno de quem não tinha nada a ver com o negócio. O rigor extremo da lei se justifica porque a transação transcende o indivíduo e afeta a sociedade de forma permanente. Tudo isso que a gente está conversando faz absoluto sentido lógico. É a prevenção pura contra um desastre em cadeia. Mas a realidade do mercado no Brasil sempre teve uma queda, digamos, pela informalidade. Infelizmente. Pelo acordo selado num aperto de mão ou num papelzinho de padaria. E aí esbarramos no famoso contrato de gaveta. O grande vilão silencioso do mercado imobiliário. O pesadelo de qualquer negociação séria. Vamos analisar um cenário prático que o material do curso traz. Houve um caso real, muito emblemático, de uma loteadora que comercializou dezenas de terrenos usando um modelo padrão, tipo um formulário genérico baixado na internet. A receita clássica para o desastre. Sim, o documento não citava a matrícula originária da área, muito menos o número do registro do empreendimento na prefeitura. Era só um acordo vago dizendo fulano vai pagar X por um lote. O que, considerando as exigências da Lei 6.766 e a regra da individualização que a gente discutiu há pouco, é o equivalente a assinar uma confissão de irregularidade. É operar nas sombras da lei. E o resultado, como quem nos escuta já deve imaginar, foi um espetáculo de horrores psicológico. E sabe por quê? Não foi a prefeitura que embargou a obra. Não foi a infraestrutura que falhou fisicamente. Bastou surgir um boato. Um boato. Uma fofoca na cidade sobre uma possível irregularidade ambiental para causar um pânico em massa entre os compradores. O caos se instaurou. Surgiu uma enxurrada de ações na justiça exigindo a rescisão imediata dos contratos e o pagamento de indenizações altíssimas. Nossa. A mecânica do pânico é muito interessante aqui, né? A fragilidade do papel alimentou o medo. Exatamente. Se o contrato fosse blindado, com a matrícula, os alvarás e o registro detalhados em cláusulas claras, o boato morreria ali mesmo. Bastaria apontar para o documento, mostrar os números de aprovação para a pessoa que comprou e a confiança estaria restaurada instantaneamente. O papel seria o escudo. Mas como não havia solidez nenhuma ali, o menor tremor de incerteza derrubou o prédio inteiro. Tudo perfeitamente evitável com assessoria jurídica competente na redação inicial. Então, o que isso tudo significa para o ecossistema imobiliário? É nesse cenário de caos completamente evitável que a figura de quem faz a intermediação, a pessoa na posição de corretagem, ganha um contorno bem diferente. Com certeza. Obviamente não é o corretor quem escreve as cláusulas jurídicas, mas atuar de olhos fechados, apenas pegando a comissão e ignorando a fragilidade do contrato de gaveta, não parece mais uma opção no mercado regulado. A gente poderia comparar esse profissional a um inspetor de obras. Tipo, ele não construiu a casa, mas tem a obrigação de avisar que o teto está prestes a desabar em cima de quem vai entrar. Olha, isso levanta uma questão importantíssima sobre a evolução ética e técnica do mercado de intermediação. A comparação com um inspetor de obras ilustra perfeitamente. Historicamente, existiu uma visão muito limitada de que a corretagem servia apenas para apresentar a terra, colher as assinaturas e sair de cena. Só unir as pontas. Isso, mas a régua subiu muito. Hoje, o verdadeiro valor agregado está em atuar como um filtro rigoroso, um consultor preventivo de alto nível. Até porque, quando a bomba explode lá na frente, respinga pesado na credibilidade de quem intermediou. A pessoa que comprou vai cobrar do corretor. Vai mesmo. Se o documento apresentado pela loteadora for um rascunho amador, cheio de omissões, a excelência profissional dita que se deve frear o negócio, alertar todos os envolvidos e exigir adequação antes de qualquer assinatura. É um dever ético.
Permitir que o negócio prossiga, sabendo que o contrato é uma armadilha, é assumir o risco de afundar junto no tsunami de processos que fatalmente virá. O buraco é bem mais embaixo. E chegamos ao momento de recapitular a mecânica de tudo que desvendamos nesta exploração profunda de hoje. Foi uma jornada intensa. Foi. Ficou cristalino para quem nos ouve que a promessa de compra e venda está anos-luz de ser uma mera formalidade de papelaria. Ela é o código-fonte de todo o negócio imobiliário. Um ecossistema complexo de regras feito para proteger todo mundo, desde que seja erguido em cima dos 4 pilares: a identificação irrefutável, a individualização precisa, a definição matemática do preço contra a inflação e as regras de transferência transparentes. E, claro, tudo isso operando sob a política de zero surpresas da boa-fé. Essa engenharia jurídica que vai garantir que os próximos 120 meses da transação transcorram com previsibilidade, lucro real e muita paz de espírito para todos. E vale destacar uma recomendação de ouro que o professor Fernando de Queiroz costuma frisar no ambiente acadêmico do curso: a necessidade de estudar continuamente o Código Civil e a Lei 6.766, além de manter um olhar sempre aguçado para os debates sobre os impactos da correção monetária no longo prazo. Fundamental se manter atualizado. E por que compreender essa mecânica importa tanto para o nosso público hoje? Veja bem, seja para quem atua estruturando loteamentos gigantescos ou para quem simplesmente assina a aquisição do sonhado primeiro terreno. Sim. Entender que a precisão documental não é mera burocracia, muda o jogo. Esse rigor é o único escudo tangível contra a imprevisibilidade do mercado. É o que protege o patrimônio contra o desgaste do tempo, as oscilações brutais da economia e as falhas humanas. É a diferença absurda entre passar uma década dormindo em paz ou vivendo à beira de um ataque de nervos a cada notícia econômica. Com certeza. E isso nos traz a uma reflexão final muito instigante para encerrar nossa análise. Quando olhamos para aquele estudo de caso do contrato de gaveta, o detalhe mais assustador não foi a aplicação da lei em si, foi o fato de que um simples boato causou um pânico generalizado. A força do medo. Sim. Isso revela algo profundo sobre as relações comerciais humanas. Um contrato bem redigido não serve apenas para ser lido em voz alta numa sala de tribunal anos depois de dar problema. Na verdade, muito antes de virar munição legal, ele atua como a principal âncora psicológica de confiança na transação diária. É uma visão brilhante. Sem essa âncora invisível, a sensação de segurança é apenas uma miragem pronta para se desfazer no ar. Exatamente. Se o acordo é frágil, a confiança evapora ao primeiro sussurro de um problema na rua. A clareza no papel é o que acalma a mente diante da incerteza natural de um projeto tão longo. Fica então a reflexão para levar para a vida toda. Vamos lá. Enquanto os acordos do dia a dia, mesmo muito além do mercado imobiliário, a falta de precisão e de comunicação técnica não está apenas esperando o primeiro mal-entendido. A primeira fofoca, para desmoronar a confiança inteira, é algo sério para se pensar nas nossas próprias vidas. Uma baita reflexão. Agradecemos muito a excelente companhia da nossa audiência em mais este mergulho nas engrenagens complexas dos negócios. Fica aqui o convite para continuarem aprofundando o conhecimento. Até a nossa próxima exploração.